Depois que a lei das offshores foi aprovada, eu tenho observado um grande número de investidores de criptomoedas que ficaram perdidos mesmo sobre quais são as melhores maneiras de você comprar e de você vender as suas criptomoedas para que você consiga aí ter uma otimização fiscal. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Por aqui nós falamos de assuntos relacionados aos serviços que nós prestamos, como, por exemplo, planejar o patrimônio dos nossos clientes de forma internacional. Inclusive o de criptomoedas, que, diga-se de passagem, eu sou um entusiasta desse mercado. Então, vamos resumir e entender um pouco mais qual que é a estratégia perfeita para você, tanto comprar os teus bitcoins com menos problemas, quanto vender as tuas criptomoedas a partir de agora. Então, para definir qual que é a melhor estratégia, nós precisamos fazer duas coisas primeiro. A primeira é compreender a legislação e a segunda é definir o seu perfil, se você é um buy and holder ou se você é um trader de cripto. Vamos começar, então, compreendendo a legislação. E aí a gente tem as obrigações de pagar e as obrigações de declarar criptomoedas. As obrigações de pagar, você precisa se atentar principalmente no momento em que você vende as suas criptomoedas. Porque se você fizer essa venda dentro do Brasil, é uma regra. E se você fizer fora do Brasil, é outra. Para vendas dentro do Brasil, funciona a regra do imposto de ganho de capital tradicional. Ou seja, você tem a isenção para vendas quando o valor da venda no mês não supera R$35 mil. Passando disso, começa a ter tributação conforme a tabela do GCAP, que a primeira faixa é de 15%, e aí vai subindo. Veja, o imposto, a isenção, é no valor da venda. Então, se você comprou por 34 mil e vendeu por 36 mil, o teu ganho de capital foi só de R$2 mil, mas o valor da venda é de 36 mil, portanto tem de pagar o imposto de ganho de capital nesses R$2 mil, conforme a tabela do GCAP. Aí também você tem de pagar de forma mensal, quando você faz dentro do Brasil essas operações de venda, e você não pode compensar perdas. Então, se você fez 50 trades no mês, teve lucro em 30, prejuízo em 20, acabou saindo no 0 a 0, não interessa. Aqueles 30 que você teve lucro, você precisará pagar impostos. E basicamente essas são as principais regras quando você faz a venda das criptos dentro do Brasil, que funciona como já funcionava ano passado e nos anos anteriores. Agora, quando você faz as vendas fora do Brasil, aí vai incidir a lei das offshores, segundo a qual o imposto ele é fixo em 15%. Não tem isenção, vendeu $1 já tem de pagar o imposto, mas a boa notícia é que o pagamento ele será anual e dá para compensar perdas. Então, se você fez 50 trades, teve lucro em 30, prejuízo em 20, saiu no 0 a 0, olha, nesse caso você não precisa pagar impostos porque você consegue pegar o prejuízo dos 20 para abater no lucro dos 30, desde que seja no mesmo exercício fiscal, no mesmo ano. Afinal, essa vai ser uma declaração anual. E se você vende grandes quantidades, também é fixo em 15%. Então agora, talvez você já esteja começando a ter uma ideia de onde será que é o melhor lugar para você vender as suas criptos, de acordo com o seu perfil. Mas antes da gente passar para essa conclusão, vamos olhar onde que é bom comprar as tuas criptos. E aí a gente precisa olhar as obrigações de declarar. Além da obrigação de declarar as tuas criptomoedas no teu imposto de renda de pessoa física, lá no campo Bens e Direitos, no Brasil, também existe a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal para todos os residentes fiscais no país. Segundo ela, sempre que você movimentar mais do que R$30 mil no mês em criptomoedas, exceto se for dentro de exchanges brasileiras, você vai precisar entrar no portal da Receita, no ECAC, e declarar sobre estas suas movimentações. Vai ter que declarar lá qual foi a criptomoeda negociada, qual foi a quantidade negociada, o valor pago em taxas, o ticker da criptomoeda, se foi permuta, compra e venda, doação, mera transferência, dação e pagamento, ou seja, a justificativa. Você precisa colocar diversas informações, operação por operação, sob pena de multas. Mas veja, tem uma exceção.
você não precisa fazer essas declarações caso as operações do mês não ultrapassem 30 mil reais, aqui é 30, não é 35, ou caso as operações sejam realizadas em exchanges brasileiras. E aí agora que você tem todas essas informações, vamos finalmente analisar onde que faz mais sentido você comprar e vender suas criptos dentro de uma exchange brasileira ou fora, em uma exchange internacional, por exemplo. Isso vai depender muito do seu perfil de investidor. Vamos supor que você seja um buy and holder, que você compra Bitcoin na intenção de vender 3, 4 anos depois ou de nunca vender. Bom, nesse caso, se você comprar uma quantia mais alta numa exchange brasileira, você não precisa se preocupar com a instrução normativa 1888 da Receita. A própria exchange vai fazer a declaração mensal. Você terá apenas que fazer a declaração anual. Ao passo que, se você tivesse comprado numa exchange estrangeira, além da declaração anual, caso o valor de movimentação ultrapassasse 30 mil reais, você teria de declarar também na declaração mensal da instrução normativa. Ou seja, para o buy and holder, já faz sentido comprar na exchange brasileira mesmo. Aliás, mesmo que você seja trader, a primeira compra de trocar reais por cripto provavelmente faz sentido que seja em uma exchange brasileira, para você evitar ter de fazer a instrução normativa 1888. E na hora da venda? Bom, o buy and holder, ele não vai ficar girando e vendendo Bitcoin ou fazendo permuta. Aliás, o imposto incide inclusive na permuta. Ele vai lá na frente e vender uma quantia mais alta. Pois então, se ele vender dentro de uma exchange brasileira, ele tem isenção do imposto de ganho de capital para quantias de até 35 mil reais no mês. Ao passo que, se ele vem de fora, ele não tem essa isenção. Portanto, faz sentido para o buy and holder tanto comprar na exchange brasileira, quanto vender na exchange brasileira, porque essa venda provavelmente vai ser para fazer um cash out, para trocar cripto por moeda fiduciária, e aí na exchange brasileira ele tem isenção até 35 mil reais, e ele também tem a não necessidade de ficar declarando a instrução normativa 1888. Já para quem vai fazer trades no meio do caminho, aí quem sabe essas operações já vão fazer mais sentido dentro de uma exchange estrangeira. Você vai lá, comprou Bitcoin, mas vai trocar por Ethereum, por Shiba, por alguma altcoin, por alguma shitcoin, vai ficar girando na intenção de ganhar dinheiro com ganho de capital? Bom, saiba que se você fizer isso dentro de exchanges brasileiras, você vai precisar pagar imposto de 15% sobre o ganho de capital, sem poder compensar perdas, sempre que a movimentação do mês ultrapassar 35 mil reais e o pagamento é mensal. Ao passo que, se você jogasse tudo isso para uma exchange estrangeira, por exemplo, aí você só teria de pagar no final do ano 15% e poderia compensar a perda de todos os trades que você fez ao decorrer do ano e pagaria só sobre o lucro efetivo. Então faria mais sentido você fazer esses trades todos em uma exchange internacional. Então, na hora da venda, vai depender se você é buy and holder ou se você é trader. Se é um buy and holder, exchange nacional muito provavelmente é o que faz mais sentido. Se você é um trader, exchange estrangeira para o meio de campo e a nacional só quando você for de fato transformar para reais. E onde guardar as suas criptos? Aí, independente do caso, não há dúvidas. O melhor lugar para guardar é sobre a sua autocustódia. Então tenha uma hardware wallet, uma carteira de criptos que você guarde com você e você seja o guardião da sua chave, porque só assim o Bitcoin é seu. Se não são as suas chaves, não são as suas moedas. Se está na corretora, você está refém a risco do governo confiscar, a risco da corretora quebrar, e a gente está repleto de exemplos na história de que isso acontece. Todo auge do ciclo de alta de cripto é seguido por alguma grande exchange indo à falência, ou sendo hackeada, ou algum escândalo semelhante. Isso, a gente olha para as top 5, acontece coisa semelhante. Como teve o caso já da FTX, por exemplo, mais recente. Mas essa não é a primeira, lá no primeiro halving também teve da MTGOX, não. Enfim, não me lembro o nome, mas era a maior corretora de cripto na época. Então você não pode deixar as suas criptos dentro de exchange porque é muito arriscado. Normalmente essas empresas são startups que estão com muita responsabilidade sobre os seus ombros, mas que podem quebrar a qualquer momento. Então, se você é buy and holder, onde comprar? Bom, aí pode ser em exchange brasileira, tende a fazer mais sentido, afinal você se livra da instrução normativa 1888. Onde vender?
novamente, pode ser em exchanges brasileiras. Afinal, ali você tem isenção, até 35 mil no valor das vendas mensais, e você consegue se livrar também da Instrução Normativa 1888. E onde guardar? Guardar sua autocustódia, hardware wallet, por exemplo. Agora, se você é um trader, onde que você deve comprar? Bom, a compra inicial eu sugiro exchange brasileira, porque aí você não vai ter imposto na compra, não se paga na hora que compra, só na hora que vende, e aí você se livra de ter de fazer a Instrução Normativa 1888 da Receita. Onde vender? Aí aqui depende. Se você está vendendo para trades, fora de exchange brasileira, exchanges internacionais é a solução. Agora, se você está fazendo um cash out de cripto, um exit, trocando por reais, aí exchange brasileira. E onde guardar? Novamente, hardware wallet é a sua melhor alternativa, fazer a autocustódia. Então aqui tem um resuminho para que você possa se basear. Via de regra, se você for por aí, você consegue ter uma otimização das suas obrigações de declarar e também, quem sabe, uma otimização fiscal. Evidentemente que tem estratégias mais sofisticadas do que isso, como, por exemplo, ter uma empresa offshore, aí você tem que se atentar à lei das offshores também, ou ainda fazer uma saída fiscal, quem sabe liquidar isso daí em dólares ao invés de liquidar isso em reais. Quais são os bancos crypto-friendlies? No vídeo de hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.